e você vê que as coisas estão acontecendo e que de alguma forma você observa que tudo que vai acontecer naquele contexto depende de uma atitude sua, na hora H você fala Harry Potter. Isso você fala Harry Potter? Fala, meu povo! Cá estamos nós para falar daquela série maravilhosa que vocês tanto estão pedindo. Eles pediram, eles clamaram, eles atestaram, eles exigiram que assistíssemos Dark. A gente assistiu e não importa como, só importa quando. Ótimo, perfeito. Antes de começar o vídeo, vamos a alguns recadinhos. Nesse mês de dezembro tá rolando o projeto 3 Dicas Todo Dia. Às 20 horas rola um vídeo com 3 dicas incríveis que vão mudar a sua vida. Mudar a sua perspectiva de mundo. De mundo, que a gente é assim. Se você ainda não viu nenhum vídeo, porque já estamos aqui partindo para a 6ª dica hoje. Eita. Clica aqui que tem uma playlist completinha pra você. Além disso, estamos no mês de dezembro, que é o mês da Comic Con Experience. A gente ama. E a gente tá em São Paulo, por isso o cenário tá diferente. Gravando vídeo, gravando Comic Con, então acompanha a gente em todas as redes sociais, principalmente no Instagram. Stories. Porque o Stories vai bombar! É onde ferve, é onde está o fervo nerd da Comic Con. E se você for na Comic Con e vislumbrar a gente em algum canto, grite: fala, meu povo! Menos no banheiro. No banheiro também, tá contando? Ah, no banheiro também. Situando a galera, esse vídeo vai ter spoiler, mas mais pra frente. E aí a gente A avisa. gente avisa quando entrar na zona maravilhosa dos spoilers. Mas até ter o spoiler, você vai, se você ainda não assistiu, você vai Se ingressar motivar. nessa maluquice. É pra te motivar a assistir Dark. Então assista o vídeo até o ponto que a gente fala: a partir de agora. Fica ligado que tem spoiler. Dark é uma série original Netflix alemã que segue mais ou menos aquele estilo que todo mundo gosta, que todo mundo que é apaixonado por mistérios, Apaixonado por teorias. apaixonado por parede com fotos, informações e barbantes Barbante. que interligam coisas. Então, se você é apaixonado por Homeland, por The Way, por Stranger Things, por diversos outros conteúdos que tem um mistério e que é complexo, que te faz refletir sobre teorias a cada episódio, certeza que você vai gostar de Dark. Dark é a sua série. Eu vi hoje um comentário no Facebook assim, num grupo de Netflix. Ai, Dark é aquela série modinha do momento que as pessoas não entendem o final, mas fingem que entendem porque são inteligentes. Dá licença, eu entendi Dark. Pessoa que escreveu esse post, você está aqui nesse vídeo para entender o final, porque vai explicar. Cara, sério, quando terminou, né, a gente, não sei se é porque a gente assiste muito conteúdo semelhante, mas as coisas elas encaixaram como peças de um quebra-cabeça, assim, na nossa cabeça, assistindo Dark, e terminou e a gente falou, tá de parabéns, não é não? Para. É maravilhosa a série, e eu acho que não é uma série modinha, não é uma série hype que pega muita gente. Não é pra todo mundo. Ela é muito focada num nicho específico de fãs de seriado, não é todo mundo que tem paciência. Ela pega também um lado do seu cérebro que é desbravador, sabe? Um lado que gosta de ficar adivinhando o que vai acontecer na história, né? Eu já achei a coragem de fazer uma série alemã já mega disruptivo, porque tá todo mundo muito acostumado com o americano, né? Aliás, diga-se de passagem, se a série é russa ou alemã, ela já tem autorização por princípio de ser super esquisita. A autorização, Não é? atestado de maluquice. Atestado de maluquice. Ah, eu sou uma série alemã. Já pego aqui meu chapeuzinho de maluco e já tô aqui esperando pra assistir, entendeu? Porque não tem como. The Way, por exemplo, se passa na Rússia. Exato. Nina é russa. Nina, a Way original lá, nenenzinha, né? Exato. Ela é russa. E quando o negócio começa em Petrov, blá blá blá, você fala... Ok. Já sei que eu vou ficar meio insana aqui. Vou entrar num buraco de minhoca e talvez nunca mais eu volte. A gente já Cara, e assim, é muito interessante porque é exatamente isso. É. Você entra num buraco de minhoca tanto na ficção quanto na vida real ali, ó. Total. Você dá uma viajada. Tá, mas partindo pro enredo de Dark. 3 linhas do tempo, que na verdade é uma linha do tempo só. Você tem a leve impressão de que são 3 linhas do tempo, mas trata de uma série sobre viagem no tempo. E o que a gente fala toda vez, Panda? O que falamos toda vez que as pessoas ainda não acreditam na gente? Paradoxo da predestinação. Quando termina
termina o 10º episódio, que é o último da primeira temporada de Dark, a gente fala, é uma série sobre o paradoxo da predestinação. Precisamos explicar, porque a gente só explicou em um vídeo, que foi do filme Predestinado. Se você ainda não viu, é só clicar aqui. Clica lá, mas eu já expliquei, não podemos alterar nada. Não é isso. Mas é. Não é isso. Mas você não consegue alterar, porque tá predestinado a acontecer. Na verdade, assim, significa que se você é um viajante no tempo, que sabe que está viajando no tempo, e você cruza a sua própria linha do tempo, tem determinados acontecimentos que você precisa fazer com que aconteça, mesmo você tendo na sua mão a possibilidade de alterar. Você não altera porque você sabe que aquilo vai acontecer. É uma coisa que já tá no seu inconsciente, aquele acontecimento. Então, quando você volta pro seu passado, por exemplo, e você vê que as coisas estão acontecendo e que de alguma forma você observa que tudo que vai acontecer naquele contexto depende de uma atitude sua, na hora H você fala Harry Potter. Você fala Harry Potter? Como assim? Isso aconteceu em Harry Potter. Tu tá enrolando pra falar a mesma coisa que eu já falei, do início. O paradoxo da predestinação aconteceu com vira-tempo em Harry Potter. Sim. É o melhor exemplo pra galera que ainda não entendeu esse paradoxo. Lembra daquela cena do lago que o Harry tá escondido e ele tá sendo atacado, ele tá tendo dementadores e tudo mais, e existe um patrono que é conjurado naquele momento. E ele tem certeza que foi o pai dele que apareceu ali e conjurou o patrono. Tempos depois, quando a Hermione coloca ele de volta naquele tempo ali no vira-tempo, ele tá escondido, o que ele fica pensando o tempo inteiro é: meu pai vai aparecer, o meu pai vai aparecer, o meu pai vai aparecer. Quando chega na hora H e o patrono não tá aparecendo, ele fala: gente, não foi meu pai, fui eu. Ele sabe que ele tem que fazer aquilo porque ele já fez e ele conjura o patrono. Isso é o paradoxo da predestinação. Ou seja, não dá pra mudar o passado. Mas tem todo um contexto mais legal, como por exemplo do patrono, várias paradas maneiras. Dark é isso. É você entender primeiro que por mais que o seu cérebro funcione de uma forma muito binária, direita, esquerda, preto e branco, tudo mais, em cima e embaixo, o universo é tridimensional. Sim. Você tem em cima, embaixo e o meio, sempre. Então, você não pode esperar que, por exemplo, a sua dimensão e a sua existência seja simplesmente você e o que você vê. Existe algo a mais. E o mais interessante de tudo isso é que todas essas peças da história não são entregues de uma vez pra você. Você vai construindo e montando um quebra-cabeça junto com a narrativa. Sim. E isso é muito legal porque o enredo vai te levando junto. Você vai querendo saber, tipo, falta ainda uma brecha aqui. Eu quero completar essa lacuna. Mas tá muito difícil completar brechas e lacunas. A história é essa. Sem dar nomes aos bois, eu acho que a gente precisa entrar na zona de spoiler. Só mais uma informação antes de entrar na zona de spoiler. Por favor. Essa série também tem como plano de fundo um número, que é o número 33, que é um número muito icônico pra galera que gosta de simbologia, a história dos Illuminatis. Essa galera muito louca que nem a gente, não é mesmo? Então, da mesma forma que tem problemas e confabulações sobre o número 11 e sobre o número 23, existem essas mesmas confabulações sobre o número 33. Então, Dark trabalha com 3 anos da nossa existência, que é o ano de 53, o ano de 86 e o ano de 2019, com espaços de tempo de 33 anos. Isso também é muito legal, porque ele traz uma lógica para uma coisa que aparentemente parece subjetiva, parece em contextos de pessoas muito alucinadas e tal. Quando eles colocam uma lógica no meio disso, você tem uma linha de raciocínio para seguir e para começar a entender a história. E eles brincam tanto com religião quanto com ciência, eles sabe? Misturam as duas coisas. E é muito legal. É aí que explode a cabeça. Vamos entrar na zona de spoiler, então. A história. Vamos lá. A história de Dark. Estamos no ano de 2019. Na Alemanha, Windows. Qual é o nome? Windows, sei lá. É Windows. 2019, uma criança some. A partir desse sumiço, a gente descobre que em 86, uma criança também sumiu da mesma forma. Na mesma família. Na mesma família. E em 53 aconteceu exatamente a mesma coisa. Exato. E é aí que os 3 anos se conectam. Você entende o arco da história nos 2 primeiros episódios. E no final do segundo episódio você entende o impacto de você ter 53, 86 e 2019 no mesmo contexto. E é aí que tudo fica muito incrível. E a grande aventura disso é resolver sobre o sumiço das crianças. Só que, querendo ou não, resolver sobre esse mistério do sumiço das crianças é causar o sumiço das crianças.
E o ciclo se fecha. Tá, então a gente tem alguns personagens que são muito importantes. Por exemplo, então vamos falar de alguns personagens que meio que dão ritmo pra essa história. Pra mim, o personagem mais icônico é o Helge, que a gente conhece ele criancinha em 53, com 30 e poucos anos em 86 e velhinho já em 2019. E esse negócio de serem 3 atores em 3 eras diferentes confundiu muitas pessoas. Nos comentários dá pra perceber isso, dos outros vídeos. Confundiu muitas pessoas porque não conseguiram ligar os fatos. Mas a série se esforça muito para ligar esses fatos, mostrando fotos da galera junta, mostrando cenas em sequência, tipo, tá passando ele adolescente aqui fazendo alguma besteira. Logo depois vem ele adulto fazendo alguma outra coisa. Fazendo uma besteira na época dele. Tipo, eles vão seguindo esse ciclo em todas as fases. Tipo, tudo meio que se completa, né? As características a história do personagem. de 2019 se conecta com a história de 86 no final do segundo episódio. Isso. Que é quando a série te mostra a cena da pessoa em 86 do lado da cena da pessoa em 2019. Eu recomendo que, se você não conseguiu entender muito bem quem é quem na linha do tempo, que você vá pausando no final do segundo episódio. No final do 8º episódio, isso acontece também, só que com mural de fotos. Isso. Que você tem a galera em 53, em 86 e em 2019. Quem ainda tá vivo, quem não tá vivo mais e quem viaja no tempo. Entre essas 3 linhas do tempo. E quem viaja no tempo, interessante é que tá com uma linha vermelha. Vamos falar sobre o Jonas, que é o menino do capuz amarelo que eu jurava que fazia It, mas na verdade faz Dark mesmo. Né? Tempo todo andando com o capuzinho amarelo. Entrando em caverninha, eu já estava desesperada com medo de aparecer um palhaço a qualquer momento. Ainda bem que não trabalhamos com palhaço nessa série. Exatamente. Mas o Jonas, a gente descobre que ele é um menino que faz parte de uma linhagem que meio que originou toda essa confusão. Ele é o viajante no tempo da história inteira. É com spoiler, né? É. Ele é filho da criança que sumiu. Ele é filho do Mikan, que na verdade, quando voltou no tempo, assumiu o seu nome Michael. O que acontece é que o Jonas, ele tem 2 propósitos nessa história que a gente acompanha. Em 2019, ele tá adolescente e ele tá descobrindo o que aconteceu com o pai dele depois que o pai dele cometeu suicídio. Na real, ele meio que dá uma surtada quando o pai dele cometeu suicídio. Ele vai pro manicômio se tratar. Sim. E aí, quando ele volta completamente abalado ainda, traumatizado, né? E ele é o único que acredita que o pai escondeu alguma coisa. Sim. E ele começa a encontrar pistas dessa alguma coisa e vai de cabeça, porque pode ser a resposta pra cura do trauma dele. No meio dessa busca, ele conhece um outro cara encapuzado, ali nos seus 30 e poucos, 40 anos mais ou menos. E é quando eu digo que a série, ela te entrega desde sempre símbolos de que são as mesmas pessoas. Porque o Jonas é o único que anda com um capuzinho o tempo todo. Exato. Ele tem a mesma roupa, talvez nem seja um outro casaco. Talvez seja o mesmo casaco, só que muito surrado de muitos anos de viagem. Porque ele é preto, né? Nossa, mas ficou sujo, hein? Ficou sujo. Mas o fato que muita gente não entendeu é por que quando ele teve oportunidades de evitar os acontecimentos, ele acabou colaborando com os acontecimentos de fato? Por causa do paradoxo da predestinação. No momento que ele se via num ponto da história dele mesmo, em que coisas aconteciam, ele não se ligava que aquelas coisas deixariam de acontecer caso ele mudasse. Então, por exemplo, o fato dele pegar aquela máquina do tempo no final da história e ligar a máquina do tempo no dia em que tudo começou, com a esperança de tudo não começar, na verdade, ele foi orientado a fazer isso porque tudo tinha que começar. E ele não tinha essa visão. E é por isso que o nome do episódio final é Alfa e Ômega, que é início e fim. Exatamente. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Owei. Tá bom? É só o que temos pra dizer aqui. Alfa e Ômega, Owei, início e fim. Tudo que começa tem um fim e você não começa se você não souber que vai ter um fim e não termina se você não tiver começado. É o paradoxo da predestinação. Então, muita gente ficou com essa dúvida, tipo, cara, não entendi. Ele pegou aquela máquina do tempo, pra acabar e não acabou? O negócio começou de novo e ele ainda foi parar no futuro? Sim. Ele provavelmente fechou o ciclo de 53, então a gente vai ter na segunda temporada o arco de 86, 2019 e 2052. Maravilha. Que vai ser aquela menina que aparece no final do último episódio com uma cicatriz super de respeito no meio da cara, a usina completamente destruída e aquele caminhão, tipo, é um futuro distópico. Eu não gostaria de ver esse futuro. Panda tá resistente, eu quero ver. Eu não quero ver esse futuro. Eu quero ainda, porque assim, tem vários pontos
pontos da história que a gente ainda tem que conversar. Mas eu não gostaria de ver esse futuro e eu vou chegar nesse porquê. Tá, eu só vou dizer o que eu acho que vai acontecer com esse futuro. Pode ser que não aconteça. Mas assim, se você observar na primeira temporada, a história se passa em 2019. 86 justifica alguns acontecimentos de 2019 e 53 são apenas detalhes que colaboram com a história. Corroboram. Eu acho que nessa segunda temporada a história vai continuar se passando em 2019, a gente vai continuar tendo que voltar a 86 eventualmente, e 2052 vai simplesmente colaborar com a história também. Não, legal. Eu não acho que ela vai se passar no futuro, não. Porque tem muita coisa nos anos 50 que ficaram presas, tipo o Yurik. Verdade, ele ficou lá, né? A gente não sabe se ele se perdeu. Ele tá preso nos anos 50 e, cara, se encerrou aquela história, ele tá preso lá. Ele tá preso pra sempre, ele não volta mais. E muito possivelmente ele é um personagem que deveria aparecer pelo menos nos anos 80, né? Uma dúvida que a galera tem muito sobre essa série, porque eu acho que algumas pessoas não conseguiram compreender por que aquilo que aconteceu com o Jonas acabou reiniciando o processo do buraco de minhoca. Enfim, é por conta desse paradoxo da predestinação. O que eu vi muita gente perguntando foi sobre as crianças com aquelas queimaduras no olho e mortas. Por que isso acontece com essas crianças? Então, é uma parte que a gente conflita de informações. Porque eu acredito num ponto e a Cris acredita em outro completamente diferente. Então, vai lá, dá o seu ponto. Eu acredito que é a questão do acidente nuclear. Ali não é Chernobyl, mas eles estão muito próximos e muito referentes a tudo que aconteceu em Chernobyl, porque tiveram muitos acidentes nucleares depois da construção das usinas nucleares. E a gente acompanha uma corrupção velada, onde existe vazamento nuclear. E ninguém fala disso. E todo mundo esconde isso. Exato. A gente vê 3 referências de que existe impacto desse acidente nuclear. Existem os pássaros, por exemplo, que morrem com os tímpanos estourados e a penugem fica meio queimadinha. As cabras, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas a pele não ficou queimada. E as crianças, que ficam com a pele queimada e também tem os tímpanos estourados. Então, pra mim, eles são frutos de acidentes de radiação. Tá. Eu acho que não, porque eles ficam exatamente queimados na altura do óculos da máquina que o Noah faz. Se era pra ficar queimado, ficaria mais partes do corpo queimadas. Mas tudo bem. Isso a gente vai descobrir na próxima temporada. São 2 informações. Isso não foi muito desenvolvido. Uma coisa é certa, existem 2 máquinas do tempo. Uma que funciona, que a Cláudia entregou o plano pro relojoeiro, ele fez a máquina do tempo, o Jonas coloca o negócio nuclear lá, o Césio, pra máquina funcionar. E o legal é que essa máquina realmente só atinge o propósito dela quando o Ulrich volta pra década de 50 e esquece o celular, e o Jonas visita o relojoeiro no futuro com a máquina sem funcionamento pedindo conserto. E o cara fala, se você não tivesse vindo aqui, eu não teria consertado a minha, que originou a sua no futuro. Então, entendeu? Que é a mesma máquina. É a mesma coisa. Então, é muito incrível. As coisas, às vezes, precisam acontecer lá no futuro, e essa é uma das conclusões da série. Exato. Que é, nem só o passado afeta o futuro também impacta diretamente o passado. Porque algumas coisas precisam vir do futuro para o passado acontecer de fato. Muito incrível. Que foi o exemplo do próprio livro do cara que criou a máquina do tempo. Que ele não escreveu esse livro no momento nenhum. Ele não escreveu! O livro surgiu do nada. Aliás, eu tava esperando muito ele não ter grana pra tirar cópias do livro, só ter grana pra tirar 500 cópias. E é só por isso que tem 500 cópias exclusivas. Mas isso não apareceu. Talvez seja uma cena extra, porque seria muito legal ver isso. Ele sabia que tinha escrito, então ele pegou aquilo ali. É um fruto da viagem no tempo. A máquina da viagem no tempo é a mesma coisa. Cara, que incrível. E você ia falar do outro tipo de máquina, que é a do Noah. A máquina do Noah é uma máquina que tá em construção, porque ele quer construir uma máquina para dominar. Isso. E ele não tá certa ainda a máquina, ele tem a ajuda do Helge, inclusive, mas ele faz experimentos ali. Por que eu acho que as crianças que estão queimadas são frutos da máquina do Noah? Porque o Mads foi sequestrado, todas as crianças que estão no cordãozinho são testes dele, a criança não continua com ele, então a máquina meio que funciona e a criança desaparece. A criança só. O Mads, ele apareceu em 2019. com o olho queimado num buraco de minhoca que ele caiu do nada. Isso. No meio do bunker. Ninguém esperava por ele. Então ele viaja no espaço, no tempo,
mas não viaja no espaço. Tá meio quebrada por isso. E a criança parece morta. Entendi. Essa é a teoria de Sr. Panda aqui. Vamos falar um pouquinho do Noah. Muita gente ficou confusa sobre o fato dele ser vilão ou não na história, porque no final da primeira temporada, ele joga o vilanismo no colo da Cláudia. A gente descobre na história que a Cláudia é uma menina que sempre foi muito inteligente desde criança, muito perceptiva e investigativa. Ela tem essa vibe nela. Então, ela se torna uma pessoa mais velha em 2019 que sabe de tudo. Ela entendeu, pesquisou, ela conhecia os problemas da usina nuclear e ela sabe de tudo que acontece ali naquela cidade. E é muito interessante porque, assim, o que instiga bem ela, assim, ela sempre foi uma pessoa interessada. Só que some um cachorro dela na infância e ele aparece na fase adulta. E ali ela já entende muitas coisas. No futuro, ela é meio que a orientadora do Jonas para que o Jonas ande por essa linha do tempo ali daquela cidade, resolvendo os problemas e com o pseudo propósito de evitar que tudo aconteça, mas a Cláudia entende que tudo precisa acontecer para que o futuro aconteça. Então ela impulsiona ele com ideais de vamos acabar com isso, quando na verdade não é isso que ela quer de fato. O Noah, ele tem algum propósito que ficou bem obscuro nessa primeira temporada e ele acaba recrutando o Bartosz, que é da linhagem da Cláudia. Ele é neto da Cláudia. E eu acho isso legal porque faz com que exista uma conexão entre os dois lados dessa história. Existe uma possível batalha entre Noah e Cláudia em algum momento, que são as duas grandes mentes por trás de tudo que tá acontecendo. São os chefões. E o Jonas e o Bartosz, que naturalmente na linha do tempo deles ali em 2019 já tem problemas. Já rola uma treta porque eles dois amam a mesma pessoa. Pode ter um TTT maior aí mais pra frente com mais poder. Tem o dono da usina nuclear também, que é um possível vilão, que é o pai do Bartosz. Eu acho ele um pouquinho fraco perto de tudo que tá acontecendo na história, mas ele é uma pedra no caminho das pessoas, com certeza. Enfim, gente, temos muito o que falar de Dark. A série é muito maravilhosa. Essas foram, assim, as nossas primeiras impressões sobre a primeira temporada. A gente tá com um plano maneiro ainda pra esse ano, pra fazer uma maratona com vocês, igual a gente fez com The Way, de assistir episódio por episódio e fazer uma live logo depois. Mas antes... Comenta aqui se vocês querem que a gente faça isso. Comenta aqui que dúvida você teve que a gente não respondeu nesse vídeo. Também. Porque pra gente fazer mais vídeo. Antes de entrar no processo das lives com vocês, a gente pode fazer mais um vídeo esclarecedor e depois a gente entra nas lives junto. Eu dou 5 coxinhas pra Dark e eu nem tenho por que explicar. É maravilhosa essa série. Não tem pra explicar, acontece. 5 coxinhas também. 5 coxinhas. Eu sabia que eu ia dar 5, por isso eu dei 5 coxinhas. Tá predestinada a dar 5 coxinhas para Dark. Exatamente. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque essa é a forma de você dizer que gosta do nosso conteúdo. Inscreva-se no canal para fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho. Assim você recebe notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau.